Sabemos que próximo domingo, né, o segundo domingo do mês, é o domingo que nós fazemos a ceia. Já estamos aí há 2 domingos, né, sem iniciarmos aqui na igreja, mas no próximo domingo estaremos fazendo a ceia. Eu sei que tem alguns irmãos que não estão aqui na igreja hoje, mas estão nos assistindo, e nós vamos fazer assim: nós vamos ter o culto normalmente aqui, domingo que vem, de novo às 19 horas, vamos ministrar a ceia, e aqueles irmãos que não puderem estar vindo, né, se quiserem vir com o carro, passar aqui na frente, os obreiros vai estar dando a ceia ali no carro também. Aí ele pega lá o pão e o suco de uva, o cálice, e toma no seu carro e vai embora, né? Porque tem alguns irmãos que tem algumas doenças ou é do grupo de risco e ainda não se sentem seguros para estar vindo na igreja. Então, eles podem estar fazendo isso, tá bom? Então, você que está aí assistindo o culto pela internet, domingo que vem, você pode estar vindo de carro para cear, e também aqueles que não puderem estar vindo e não quiserem vir também pode, como nós já fizemos 2 meses, cear na própria casa. Providencie ali um pão e um suco de uva e esteja ceando na sua própria casa. Amém? Queridos, vamos colocar em pé. Queria convidar você a abrir a Bíblia lá em Marcos capítulo 2. Já vamos estar ministrando a palavra de Deus, não vamos nos estender muito, né? Até porque ainda estamos num período de pandemia, ainda há muitos riscos, então vamos ter bom senso e não prolongar muito o culto. Marcos capítulo número 2. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente, ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos orar. Pai, nós somos gratos, meu Deus, por mais uma vez termos a oportunidade, o privilégio de louvarmos, de adorarmos através dos louvores, através das nossas contribuições, e agora, meu Deus, podendo também ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos o que o Senhor quer nos ensinar através dessa palavra. É no Teu nome que pedimos, em Teu nome que agradecemos. Amém? Podeis assentar, queridos. Nesses últimos meses, nós tivemos que nos adaptar, né? Muitos tinham feito as suas programações. O livro de Provérbios, capítulo 16, fala a respeito disso, né? Que o homem faz muitos planos, mas quem dirige seus passos é o Senhor. Então imagine quantas pessoas que na virada do ano fizeram projetos, se programaram para fazer tantas coisas. Talvez viajar, talvez trocar de carro, talvez comprar uma casa ou reformar. Dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas
ou até mesmo bilhões, porque essa pandemia ela atingiu o mundo todo. E esse vírus, ele frustrou o plano de todos. Não foi de uma turma isolada, foi da humanidade inteira. Todos tiveram que se readaptar e refazer os seus planos, refazer os seus projetos. Nós tivemos que nos adaptar a muitas coisas. A primeira coisa que atingiu toda a humanidade foi o isolamento social. Gente, tinha uma coisa que estava bombando, era as festas, era as confraternizações, era os fast foods, eram os shoppings, eram os bares, eram as lanchonetes, eram as pizzarias, era comer fora, era sair. A maioria de nós passávamos pernoite em nossas casas. Ia só para dormir, né? E agora não. Através dessa pandemia, a gente teve que... Tem gente que descobriu cômodos na sua casa que eu não sabia que existia, né? E viu muitas coisas dentro de casa que está precisando arrumar, melhorar. Espero que você aproveitou a pandemia aí, já deu um trato na sua casa. Você descobriu que tinha mais gente na sua casa agora, porque às vezes você entrava e saía, não percebia que o pai estava lá, que a mãe estava lá, que o vô estava lá, que tinha cachorro, periquito, papagaio. E agora você percebeu, porque você ficou mais tempo na sua casa. E o que nós precisamos, o que nós aprendemos nessa pandemia? Que as coisas não funcionam como nós gostaríamos que elas funcionassem. Que os nossos planos, os nossos projetos, eles podem se frustrar a qualquer momento. Que num piscar de olhos tudo muda. Então o isolamento social ele fez isso. Pessoas tinham o hábito de sair 2, 3 vezes por semana para comer fora. Teve gente, querido, que depois de 20 anos de casado aprendeu a cozinhar. Tinha gente que já não sabia cozinhar. Fazia 20 anos que estava casado, não cozinhava. Agora teve que aprender a cozinhar em casa. Os homens aí aprenderam a lavar louça, né? Então foi um aprendizado novo. Tivemos que nos adaptar com álcool em gel, né? É um tal de álcool para lá, é álcool no carro, é álcool na casa, é álcool no trabalho. Aonde você vai, você está lá na bolsa com um vidrinho de álcool. Tivemos que nos adaptar colocando máscara, né? Vocês estão todos aí com máscara. Como é complicado, como é difícil, né? Falarmos com máscara, agora mesmo cultuar com máscara, dá uma vontade de arrancar, dá um desespero danado. Você não pode entrar no mercado, você não pode entrar numa farmácia, você não pode ir para nenhum local sem colocar a máscara. São todas coisas que nós tivemos que nos adaptar, nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que nos replanejar, e essa é a grande questão. Eu creio que se tem uma coisa que nós precisamos aprender é exatamente isso, a nos reinventar, porque coisas novas vão acontecer todos os dias, e acontece. Todos nós estamos numa constante metamorfose, nós estamos estamos nos transformando dia a dia. Os filhos, né, que outrora eram crianças, agora são adolescentes, jovens, alguns já estão casando, né? Já tem alguns aí que já vão ser vô, né? Avô, outros vão ser pais. São experiências novas que sempre vão estar acontecendo nas nossas vidas. Nós temos que ter essa consciência. Por quê? Porque quando nós não temos essa consciência, quando as coisas fogem do nosso controle, a primeira coisa que bate em nós é desesperança, é desespero, é dúvida. A gente já, poxa, eu planejei tanto, fiz tantas coisas planejando que ia dar certo, de repente foi tudo pelo ralo, e agora? E essa decepção, ela cresce de uma forma tão grande, que ela chega a ser decepcionante até com Deus. A gente se frustra até com Deus, porque a gente fala, mas os meus pensamentos, os meus planos eram coisas boas, e eles não deram certo também, porque Deus não me ama. Querido, quando a gente não entende a palavra, quando a gente não sabe a nossa posição aqui neste mundo, a gente fica nessa infantilidade, que é questionar, que é se preocupar, que é se desesperar, que é duvidar até mesmo do agir de Deus nas nossas vidas. Esse texto que eu li para vocês, ele nos dá um relato de algo semelhante,
que dá para nós trazermos para o nosso contexto hoje, até para nós aprendermos com esse texto e aprendermos a nos adaptarmos. Esse texto ele conta a história de um jovem, talvez um homem já, que ele era paralítico, ele não andava, ele tinha alguma deficiência física, alguma doença, e fez com que ele ficasse paralisado. E ele não conseguia se locomover, ele precisava de ajuda. Diferente de hoje, que nós temos cadeiras de rodas, nós temos cadeiras de rodas até automáticas, aí, né, elétricas, que a pessoa senta nela ali e ele consegue andar sozinho. Mas naquela época, querido, imagine a dificuldade. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, onde as casas não tinham banheiro dentro delas, né? Todo mundo, hoje a gente tem o conforto da nossa casa, o conforto do nosso lar, cada um tem o seu quarto, tem a sala, tem a cozinha, tem um banheiro, tem lá a sua suíte particular. Para nós parece que é tudo mais fácil. Agora você imagine naquela época, a dificuldade de um paralítico, para se locomover, para comer, para ir ao banheiro, para sair, para andar. Ele dependia de pessoas. Ele dependia de pessoas. E esse homem, ele tinha alguns amigos que conhecia ele, que se relacionava com ele, que via a situação dele e tinha um desejo muito grande de ver esse amigo andar novamente. Mas a medicina daquela época, as circunstâncias daquela época, era improvável, impossível aquele homem voltar a andar. Mas aí eles ouviram falar de um tal de Jesus, um homem da Galileia que curava paralíticos. Já havia curado algumas pessoas, entre elas paralíticos. E quando eles ficaram sabendo daquela informação, eles não mediram esforços. Eles foram lá e falaram para o amigo dele: olha, é o seguinte, nós estamos sabendo que um tal de Jesus está aí em Cafarnaum e nós vamos te levar lá. E eu tenho certeza que se ele curou cego, já curou paralítico, já ressuscitou mortos, ele vai te curar também e você vai voltar a andar, e por isso nós vamos te levar lá. E aí eles planejam, vão lá, arrumam uma maca, uma esteira, né? E pegam o amigo, colocam naquela maca. Agora, imagine também, querido, que não existia carro, não existia ônibus, não existia trem. Não é a facilidade que você tem hoje de pegar um celular e chamar um Uber, de chamar um táxi. E hoje nós temos carros já até adaptados para deficientes físicos. Mas naquela época tinha todos esses obstáculos, tinha todas essas dificuldades. E agora eles pegam aquele homem, colocam na maca, e agora eles começam a conduzir até lá onde Jesus estava, em Cafarnaum. Andaram talvez alguns quilômetros, talvez horas ali carregando aquele homem, fazendo esforço, parando um pouquinho, descansando, voltando a carregar. E agora eles chegam no lugar onde Jesus está. Primeiro objetivo alcançado. Vamos levar o amigo aonde Jesus está. E agora eles chegam bem na casa onde Jesus estava. Eles descobrem. Lembre também que não tinha redes sociais, não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha Google, né? Eles simplesmente foram buscando informação e chegaram aonde Jesus estava. Pronto, resolvido o problema. Aquilo que eles haviam planejado deu certo. Conseguiram? Sim? Não. Porque não tinha acesso. Quando eles tentaram entrar na casa, não tinha como. Porque a casa estava lotada de pessoas. Tinha tanta gente ali ouvindo Jesus falar, que em volta da casa também estava lotado. Pessoas na janela, pessoas na porta se espremendo para ouvir Jesus falar. E eles tentaram, pedindo: ó, dá licença, nós precisamos levar esse paralítico, nós precisamos colocar ele de frente de Jesus para Jesus curar. Não, aqui você não vai passar não, porque eu também preciso, eu também quero. Resumindo, eles tentam pela porta, eles tentam pela janela e é impossível, não tem como chegar a Jesus. E agora? Qual é a opção? Desistir. Puxa vida, olha, se esforçamos tanto, carregamos o amigo, trouxemos até aqui, nos preparamos, nos arrumamos a maca, estamos cansados. Alguns podem pensar assim, que eles falaram: nós não vai levar esse cara de volta, não, é muito pesado, ele vai ter que andar, né? Então vamos dar um jeito, né?
ter que levar ele de volta para a casa dele carregando de novo, eu não vou aguentar não. Mas, queridos, eles estavam tão focados, que apesar da complicação, apesar da adversidade, da dificuldade que eles encontraram para concluir a missão deles, eles não desistiram. E eles pensaram, o que a gente pode fazer? E aí eu fico imaginando quem foi o doido que deu essa ideia. Já que não dá pelos lados, vamos por cima. Eu fico imaginando, rapaz, como que nós vamos subir? Subir sozinho no telhado já é complicado. Como que nós vamos subir levando um camarada ainda que não anda, que não tem como se ajudar a chegar? E o próprio paralítico ali também, vendo o que os amigos estavam fazendo com ele, falou, vocês têm certeza disso? Porque eu já não estou andando. Agora, se eu cair e quebrar os braços também, aí pronto. Vai piorar a situação. Mas eles dão um jeito, arrumam uma corda, amarra o amigo naquela corda, puxam para cima do telhado. É importante a gente entender também que os telhados eram diferentes de hoje, né? Hoje a maioria das casas tem laje, tem forro. Naquela época nós tínhamos as casas com alguns caibros que dava um distanciamento de 1 metro mais ou menos. Eram espécie de quadrados, né, de 1 metro. E ali eles colocavam folhas de palmeiras, algumas folhas de muitas espécies de plantas, e eles cobriam essas folhas com barro, que era a proteção. Esse era o telhado da casa. Então dá para a gente imaginar também o desconforto que esses homens provocaram naquela casa. Porque eles, além deles subirem lá para cima, agora eles começam a tirar o barro lá, a mexer, e aquilo ali vai caindo pó para cima de todo mundo. Talvez alguns olhando, seu folgado, e eu fico imaginando e pensando no que Jesus, creio que, como o texto diz, Jesus não falou nada, mas ele observando aquela situação, vendo a fé e a dedicação daqueles homens, e com muito sofrimento, com muita dificuldade, vou repetir essa palavra, gente, com muito sofrimento e com muita dificuldade, iram fazer com que o amigo deles chegasse aos pés de Jesus. O que eu quero que você aprenda com isso? É que nós precisamos parar com essa mania de facilidade. Sabe, a gente quer que tudo aconteça do nosso jeito. A gente quer que tudo aconteça como a gente planejou. Querido, o resultado pode até ser o que a gente planejou. Agora, a maneira que nós vamos atingir esse resultado vai exigir esforço, vai exigir sacrifício, vai exigir renúncia, vai exigir perseverança, vai ter que ter resiliência. Por quê? Porque nós estamos hoje vivendo num momento onde a geração é muito frouxa. Em que sentido? Em todos. Em todos. Vamos dar um exemplo de relacionamento. Qual que é a exceção hoje? É aquele casal que está casado há 50, 60 anos? Infelizmente é. Antigamente era a regra. A regra era a separação. A regra, na verdade, era ficar casado 30, 40 anos, 50 anos, morrer. Hoje não. Hoje é exceção. A regra é separar. Casou, não deu certo, separa, casa com outro. Estou no emprego, o meu chefe falou bravo comigo, vou sair do emprego, vou para o sindicato, vou processar, perseguição, assédio. E aí a pessoa pega, não quero mais ficar nesse emprego. Na escola, começa um curso lá na faculdade, uma coisa, aí a primeira conta de matemática aparece lá, isso aqui é muito ruim, não vou mudar de curso. É assim, gente. Está muito volúvel, nós estamos muito sem foco, sem persistência, sem resiliência. Eu tenho que perseverar, eu tenho que continuar. A tempestade, a chuva, ela vem, ela bate, ela nos abala ali para um lado, para um outro, mas a gente tem que continuar firme. Por que Jesus falou que nós temos que edificar a nossa casa na rocha, lá em Mateus capítulo 7? Porque vento e tempestade vai vir na vida de todos. Não é só dos que não servem a Deus, que não acreditam em Deus, não.
O vento e a tempestade, ele vem para todos. O fato de sermos cristãos, o fato de estarmos dentro de uma igreja, louvando, adorando a Deus, não quer dizer que não vamos ter luta, não vamos ter dificuldade, não vamos ter tempestade. Pelo contrário, todos nós estamos sujeitos. Já dizem muitos autores aí essa frase, né? Que não importa o que acontece conosco, o que importa é como nós reagimos com as coisas que acontecem conosco. Então, quando a gente tem foco, quando a gente tem perseverança, quando a gente tem resiliência, quando a gente realmente quer chegar no objetivo, a gente passa por cima de obstáculos. Agora, quando a gente não tem esse foco, quando a gente não tem esse objetivo muito claro, o primeiro obstáculo a gente desiste. Vocês já viram aquela ilustração daqueles mineradores procurando diamante? Aí em cima você vê a foto de um ali, cavocando. E aí pela foto, se ele cavocar mais meio metro, ele já cavocou centenas de metros, mais meio metro ele vai alcançar. E o de baixo a mesma coisa. Só que esse de cima fala, eu não aguento mais, ele desiste. E aí o de baixo ele fica um dia mais cavocando e ele consegue chegar no objetivo, no ouro. Aqui nesse texto, querido, que Marcos descreve para nós desse acontecimento, há mais de 2000 anos, já tinha dificuldades. Jesus estava presente ali, mas mesmo assim não era tão fácil alcançar. Faz lembrar aqui em João, capítulo 5, quando fala daquele paralítico que estava também no tanque de Betesda lá, querendo o mover das águas para ele ser curado. Fazia 38 anos que aquele paralítico ele estava indo ali porque ele tinha um objetivo. Ele queria ser curado. Aquela mulher do fluxo de sangue, fazia 12 anos que ela tinha gastado todos os seus recursos com o médico, procurando cura, tentando de um lado para o outro, e também não tinha conseguido, até que encontrou Jesus. Sabe, a gente está desistindo dos nossos sonhos muito fácil. A gente está desistindo dos nossos objetivos muito fácil. A gente está abrindo mão de coisas que é fundamental para as nossas vidas por situações e dificuldades que surgem no nosso caminho. A gente cessa relacionamento, cessa amizades, a gente cessa o nosso ambiente muda de emprego, tranca a faculdade, deixa de concluir o curso, simplesmente porque apareceu dificuldades no meio do caminho. Querido, mas elas fazem parte. Sempre fizeram parte. O próprio Cristo é o maior exemplo disso. Ele veio ao mundo para nos salvar. Ele veio ao mundo para fazer discípulos. Agora, mostra para mim aonde você vê na Bíblia que a vida de Jesus foi fácil. Aonde ele teve facilidade. Aonde as coisas convergiram tudo para dar certo. Jesus teve muitas. Tudo foi difícil. Se nós pegarmos a vida dos apóstolos, a mesma coisa. Todos eles tiveram obstáculos no meio do caminho, todos eles tiveram dificuldade no meio do caminho para chegar nos seus objetivos. Não é porque as coisas não saíram como nós planejamos, querido, que tudo está perdido. Pelo contrário, vamos perseverar. A Bíblia nos ensina a sermos perseverantes. Sede firmes e perseverantes. Perseverança é fundamental em qualquer coisa na nossa vida. Você quer comprar um carro, se você não tiver perseverança ali, se você não economizar, se você não deixar de gastar com outras coisas, você nunca vai chegar no seu objetivo. Qualquer coisa que você fazer bem para você, querido, exige sacrifício, exige renúncia. Ainda uma coisa, não dá para ter tudo na vida, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, você vai ter que colocar o que é prioridade. Você vai ter que colocar as suas prioridades e focar nela. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui é que a vida não é fácil para ninguém. E tem que ter resiliência, tem que ter perseverança, tem que lutar. Tem que suar, tem que ter sacrifício. Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria, mas vão semear com lágrimas. Tudo tem a
a dificuldade no caminho, até nos jogos aí de videogame, né? Como seria monótono se fosse só a primeira fase, você passar a primeira fase e volta para a primeira fase. Tem graça? Tem graça você jogar um videogame assim? Não, você precisa de novos objetivos, você precisa de novos desafios, você precisa ir crescendo. Na nossa vida não é diferente, então não tenha medo das dificuldades, não tenha medo dos problemas, não se desespere quando as coisas não derem certo. Nada como um dia após o outro. Sabe o grande problema nosso, querido? Por que Jesus fala para nós não darmos ansiosos? Porque o amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. É Ele que é o Deus Ele é o mesmo de ontem, do passado, de hoje, do presente e de amanhã, do futuro. Nós não, nós só somos o de agora. Quem de nós pode mudar uma vírgula do passado? Ninguém. Quem de nós tem garantia que vai estar vivo amanhã? Ninguém. A única coisa que nós temos é o hoje. Por isso que Jesus falou, você já tem muita preocupação que é o hoje. Amanhã, deixa chegar amanhã. Sabe por quê? Porque muitas coisas que vão acontecer na nossa vida amanhã, hoje nós não estamos preparados ainda. Nós só vamos estar preparados amanhã. Por isso que a ansiedade é você pegar o problema de amanhã e trazer ele para hoje. Só vai causar em você ansiedade, preocupação, inquietação e não vai resolver nada. Por isso que Jesus fala, não deis ansiosos quanto à vossa vida, porque não veis comer, beber ou vestir, porque vosso Pai sabe que necessitais de todas essas coisas. O amanhã não nos pertence. Deus sabe o que nós necessitamos amanhã. Vai fazer? Eu necessito de dinheiro. Então ele vai mandar o anjo, o Miguel vai vir lá, vai chegar, está aqui, levei o dinheiro que você está precisando para hoje. Não, querido, não é assim. Talvez ele vai me dar sabedoria amanhã, ele vai me dar uma luz, como que eu vou conseguir o dinheiro para suprir a necessidade de amanhã. Então é isso que nós precisamos entender. Quando a gente depende de Deus, querido, a paz tem que reinar em nosso coração. Porque Deus cuida. Se não der de um jeito, dá de outro. Ele é Deus, Ele faz. Então, se eu aprendo aqui que as coisas, ainda que o objetivo seja bom, vai ter resistência, vai ter dificuldade, não vai acontecer tudo fácil como eu planejei, como aconteceu na vida desses amigos que levou aquele paralítico. A outra coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus ele tem poder para perdoar pecados. Isso é bom nós compreendermos muito bem. Porque se tem uma coisa que a gente faz com bastante êxito, é pecar. É pecar. Meu Deus, como a gente peca. Peca no trânsito, peca em casa, peca assistindo televisão, peca no Facebook. Peca falando mal no WhatsApp. Obrigado, viu, Tiago? Que seria de mim aqui se o Tiago não me ajudasse. Então, estava fazendo falta, né? Quando eu for se fechar de novo, tem que levar o Tiago em casa para me ajudar, né? Então, querido, nós precisamos compreender isso, que o nosso Deus, ele perdoa pecado. Porque se tem uma coisa que a gente faz é pecar. E o pecado, o que ele carrega? Ele carrega a culpa. E você vê que a primeira coisa que ele identifica nesse paralítico, que vem aos pés dele ali, descido por uma corda, a primeira coisa que Jesus identifica nesse homem era culpa. Ele olha para esse homem e ele percebe que esse homem precisa ser perdoado. Porque a culpa, ela nos escraviza. A culpa, ela nos aprisiona. A culpa, ela nos paralisa. A culpa, ela nos paralisa. A culpa faz com que a gente perca até a nossa autoridade. Você imagine um pai, uma mãe que fez algo errado. E aí eles vão corrigir o filho. E o filho fala, você fez isso, você fez aquilo. Joga na cara. E aquele pai e aquela mãe ficam sem reação. Porque o próprio filho está questionando a autoridade dele e dela. Quantas pessoas carregam traumas, culpa, e isso paralisa eles.
Faz com que eles não se movam, faz com que eles não tenham mais objetivo, com que eles não queiram fazer nada. Por quê? Porque tem medo do que vão falar. Meu pai contava a história de um homem que uma pessoa estava possessa de espíritos malignos, e aí o obreiro da igreja foi orar, e aí o diabo falou pela boca da pessoa: você estava no bar tomando pinga comigo lá, agora você vem aqui querer expulsar. O homem ficou com uma vergonha, saiu da igreja. Olha o que a culpa faz. Quando eu entendo que Jesus perdoa pecado, querido, acabou todos os meus problemas. Porque o meu problema é pecado. O meu problema é culpa. O meu problema não é falta de dinheiro. Não é. Porque se rico não morresse, aí eu poderia falar: poxa vida, eu preciso de dinheiro para não morrer. Se rico não ficasse doente, se o coronavírus só pegasse em pobre, né, não pegasse em rico, aí eu ia ver que o dinheiro está fazendo falta para mim. Não. Cemitérios, você vai ver túmulos lá de mármores, granito, bonito, pessoas ricas, famosas, com posse, que foram enterradas e fizeram lá os seus túmulos bonitos. E do lado você vai ver um que foi enterrado ali na terra. Mas deixa eu falar para você o que tem dentro desses dois lugares: a mesma porcaria, carniça, barata, vermes, todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e ao pó tornarão. Querido, então, meu problema não é, o dinheiro não vai resolver todos os meus problemas. Ele pode me ajudar em algumas coisas, mas ele não resolve o meu maior problema, que é a culpa, que é o medo, que é o que vai acontecer comigo depois da morte. Esse vírus, ele causou uma pandemia aí no mundo inteiro. Milhares de pessoas já morreram. E o que as pessoas mais têm é medo de morrer. Alguns estão desenvolvendo algumas paranoicas, né? Estão ficando paranoicos. Algumas síndromes. Medo de tudo, medo de tudo. E o medo vai fazendo mal, o medo vai punindo, o medo vai escravizando, o medo vai paralisando. Porque, querido, quando eu estou em Cristo, eu sei que existem doenças, e eu tenho que ter bom senso, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu não tenho que me ficar apavorado. Por quê? Porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou. O grande problema não é morrer, o grande problema é não saber para onde vai. Porque morrer um dia a gente vai. Eu tenho certeza, querido, se Deus quiser, a maioria de nós que estamos aqui, ninguém aqui vai morrer de coronavírus. Amém? Mas pode morrer de outra coisa. Pode morrer de câncer. Pode morrer de AIDS, pode morrer de tuberculose. Ai, pastor, misericórdia. Pode morrer atropelado. Pode morrer de um trupicão, caiu, bateu a cabeça e morreu. Pode morrer de uma bala perdida. Então, querido, morrer faz parte. Então o grande problema não é morrer, o grande problema é não saber para onde vai depois da morte. Porque nós não somos seres carnais, nós somos seres espirituais, que habitam um corpo carnal. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos passando. Quantos que já não passaram? Quantos que já não foram? Participei de muitos funerais durante esse período. Muitas pessoas nos deixaram. Até alguns conhecidos nossos. Triste, triste. Mas eles já estão bem. É nós que ainda estamos sujeitos a este mundo, às coisas dessa vida. Eles não. Então, quando eu sei que Deus tem esse poder para perdoar pecados, porque ofendida. No céu, querido, não entra pecado. Olha só a dificuldade aí para entrar no céu. Se eu tenho pecados, eu não entro no céu. Eu entro no céu se eu tiver dinheiro? Eu entro no céu se eu não tiver dinheiro? Eu entro no céu se eu for bonito, se eu for feio, se eu for preto, se eu for branco? Não é esse o perfil de quem entra no céu. O perfil de quem entra no céu é quem é puro.
Agora eu pergunto para você, quem de nós é puro? Ninguém é puro, todos pecam. Mas aí faz toda a diferença conhecer a Cristo. Porque eu sei que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E aí eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. E já não tem mais condenação sobre a minha vida. Porque nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Então é isso que me dá acesso ao céu. Olha que coisa linda, quando eu sei disso, querida, eu peco porque eu sou pecador. Faz parte da minha natureza. Mas eu sei que eu tenho um Deus que me perdoa. E é só eu chegar diante dele, me arrepender do meu pecado, ele me purifica de todo o pecado. E é por isso que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então, querido, não tenha medo de acusações. Sabe, pessoas vão te acusar de coisas que você fez. Mas a maioria, que não está sendo acusada, não é porque não fez, é porque o outro não descobriu. Mas Jesus sabe de tudo e é diante dele que nós vamos prestar conta. Todos nós vamos prestar conta. Então, primeira coisa, quando essa consciência vem sobre mim, eu fico, querido, muito mais leve. Sai todo o medo, sai toda a culpa, sai toda a insegurança, tudo aquilo que me paralisava. O diabo pode chegar para você, enfiar o dedo no seu nariz e falar, mas você era alcoólatra, mas você era adúltero, mas você era ladrão, mas você fez isso, isso, e você pode falar, e é verdade, eu fiz mesmo, mas o sangue de Cristo me lavou, me purificou de todo o pecado. E agora, Satanás, sai daqui. Não tem mais acusação sobre mim. Eu fui lavado, eu fui perdoado. Querido, como isso muda? Como que o mundo seria diferente se aprendesse isso? Agora tem gente carregando traumas, carregando culpa já há décadas. E não se livra disso. Então quando eu descubro que Jesus perdoa pecado, querido, eu só tenho um desejo. Estar do lado dele constantemente. Sabe por quê? Porque constantemente eu peco. Bom seria se eu pecasse só no domingo, né? Aí no domingo eu venho para a igreja, Jesus, pequei hoje, mas hoje eu estou aqui na tua presença, zerou. Estou lavado. Não, querido, a gente acorda pecando, a gente vai para a cama pecando. É por isso que nós precisamos todo dia como diz os profetas aí, ainda que o nosso pecado sejam vermelho como a escarlata, eles se tornarão mais branco do que a neve. Esse é o poder de Cristo. Perdoar pecados. Jesus ele não veio para curar paralíticos, dar vista aos cegos. Isso daí foi para evidenciar que ele era o Filho de Deus. Mas o maior propósito de Jesus aqui na terra foi perdoar os nossos pecados. Ele morreu por causa do quê? Por causa dos nossos pecados. Por isso que Jesus morreu, por causa dos nossos pecados. Então hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Somos pecadores sim, mas pecadores redimidos, lavados, curados pelo sangue de Cristo. Outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto, para encerrarmos, o versículo 8, ele diz assim, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 7, versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Os fariseus, eles tinham essa compreensão. Que para o pecado ser perdoado, eles tinham que pegar lá um cabrito, um cordeiro, uma rolinha, um pombo, um bezerro, levar até ao templo, entregar para o sacerdote fazer a expiação, né, que era matar aquele animal, e através do sangue daquele animal, através daquele sacrifício, depois ele entraria no templo, no átrio, no Santo dos Santos, e ali ele pediria para Deus e todos aqueles pecados, todas aquelas culpas seriam perdoadas. Então os fariseus e os escribas, eles tinham consciência que só Deus podia perdoar pecado. Querido, aqui mostra que não há mais dúvida nenhuma.
Tem gente, as pessoas ainda acham que Jesus era um profeta, como alguns achavam que Jesus era Elias, João Batista. Até hoje muitos, principalmente os judeus, eles têm Jesus como um dos profetas. Os muçulmanos, eles têm Jesus não como o Deus encarnado, mas como um dos profetas. Agora, olha o privilégio que nós temos de entender o óbvio. Jesus era o Deus encarnado no meio de nós, porque Ele perdoou o pecado. Eu carrego um Deus dentro de mim, porque o único que pode perdoar pecado é Deus. E eu carrego Ele dentro de mim, através do Espírito Santo. Por isso que toda hora que eu peco, eu já tenho a expiação. Eu já tenho a minha libertação. Eu já tenho a minha purificação. Jesus, eu pequei. Jesus, me perdoa. Ó, esse carro estava na minha frente, eu queria passar por cima. Ó, tem um cara atrás de mim, querendo passar, e eu estou com vontade de brecar mesmo, só para fazer ele bater atrás e pagar o meu carro. Olha quantas coisas a gente faz dia a dia, querido. É por isso que todo dia a gente precisa da graça dele. E é por isso que Lamentações de Jeremias fala, se não for as misericórdias do Senhor, elas se renovam a toda manhã, e ainda bem que elas se renovam, porque se a gente tivesse só uma cota única por um dia, nós estávamos na roça. Mas ainda bem que é todo dia, a misericórdia dele se renova para perdoar os nossos pecados. Mas, querido, sabe o que a gente vê aqui? Que a religiosidade, ela atrapalha demais. Porque aqueles homens, eles estavam muito mais preocupados em questionar a autoridade de Jesus. Eles estavam muito mais preocupados em perder a fonte de lucro deles, que era a religião, que é o que mantinham eles, do que em ver pessoas curadas e perdoadas. E eles não falaram, não saiu da boca deles, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. E é por isso que Jesus deu essa palavra. A outra coisa que eu aprendo aqui é que Jesus sabe o que a gente pensa. Então, querido, você pode enganar o pai, você pode enganar a mãe, você pode enganar o esposo, você pode enganar a esposa, o namorado, o amigo, o patrão, o vizinho. Mas Deus você não engana, porque Ele conhece. Então, você sabe o que a gente tem que ser diante de Deus? Transparente, porque Ele já sabe. Nunca tenha medo, nunca tenha vergonha, nunca põe nenhuma objeção de se expor diante de Cristo. Se pecar, fale que pecou. Se errar, fale que errou. Se estiver doendo, fale que está doendo. Se estiver de saco cheio, fale que está de saco cheio. Não tem problema nenhum, não. Porque Ele já sabe o que é. Agora a gente vive naquela performance. Esse é o grande problema do Facebook hoje. É mostrar uma coisa que não é real. Todo mundo quando posta uma foto, ele porque é difícil. Olha, eu não vi ainda. Talvez vou até pedir para o Edson começar a fazer isso, que aí vai ter muitos seguidores. Todo mundo posta depois que levantou, depois que penteou o cabelo, depois, principalmente as mulheres, depois que se produziu. Comece a postar logo que você acorda. Acorda assim e posta assim, ó. Porque é isso que você é. A gente acha que é aquilo que a gente posta. Tudo bonitinho, arrumado. Não, querido. Nós somos aquilo que a gente acorda. Cabelo para um lado, cabelo para o outro. Sabe? Ramelo daqui, dali. Jesus amado. Tem gente que acorda de manhã, vai no espelho e assusta. Né? Mas aí hoje tem uns milagres aí, né? Da maquiagem. Tem os milagres da chapinha, das escovas, né? Todo mundo fica bonitinho, todo mundo se produz. Mas, querida, a realidade é a mesma para todos. Todos somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E você pode tomar banho, você pode pentear o cabelo, você pode passar maquiagem, você pode se produzir da melhor maneira que você quiser. Para Deus não vale nada, o que vale é aqui dentro. Você tem que estar bem aqui dentro. Tem muita gente querendo mostrar que está bem para o lado de fora. Mas por dentro, querido, está acabado. Está arrasado, está decepcionado, está angustiado, está oprimido, não dorme, não tem paz, não tem alegria.
A culpa, o pecado, o medo nos escraviza e nos paralisa. E é assim que o diabo trabalha. Jogando culpa, medo, fazendo a gente pecar constantemente. Mas Cristo morreu para nos libertar de tudo isso. E talvez aqui nessa noite ninguém entrou aqui paralisado fisicamente. Eu não estou vendo aqui ninguém de cadeira de roda. Mas, querido, você pode estar paralisado interiormente. Dentro das suas emoções, dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos, dentro dos seus propósitos, dentro dos seus sonhos. Está tudo parado, está tudo paralisado. A pandemia, ela fez isso. Ela deu um break. Está tudo parado. Isso está causando muitas frustrações, muitas decepções. E ainda que fisicamente você não está numa maca, mas espiritualmente você está, porque você está paralisado. Casamento em crise, finanças em crise, dúvidas e preocupações por todos os lados. Querido, assim como aquele homem, ele chegou diante da presença de Jesus carregado, impotente, sem poder andar, sem sonhos, sem objetivos, sem metas. Ele chegou desse jeito. Para aquele homem não tinha mais esperança nenhuma, ele era paralítico. Ele não poderia trabalhar, ele não poderia fazer as coisas que uma pessoa normal faria. Tudo para aquele homem estava perdido. Ele chegou diante de Jesus com a maca nas costas. Mas sabe como que ele saiu? Com a maca nos ombros. Porque Jesus falou, pega o seu leito, anda e vai embora. Tudo foi resolvido. Quando se está diante de Cristo, querido, não tem. Sabe, quando a gente tem essa consciência que o próprio Cristo me ama, que eu tenho acesso a Ele, por que eu não durmo? Se eu não estou dormindo é que eu não estou confiando. Se eu estou com medo é porque eu não estou confiando. Se eu ainda carrego culpa é porque eu ainda não acredito. Então olhe como faz toda a diferença quando nós realmente cremos. Quando nós realmente confiamos. Quando nós realmente descansamos nesse Cristo que morreu por nós e não precisa provar mais nada para nós, porque Ele já provou na cruz. Então, pelo amor de Deus, se livre do medo, se livre da culpa, se livre da insegurança. Se livre. Quando a culpa bater lá na sua porta, lá, você fala, a casa é errada, filho. Aqui tem o sangue do Cordeiro. Quando a acusação vier, quando as pessoas apontar o dedo para você, e daí? Eu tenho essa consciência. Se tem uma coisa, aquele que nos liberta, é a verdade. É a verdade. As pessoas não querem mais ouvir a verdade, não é a verdade que nos liberta. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque contra a verdade não tem mais nada. Como Spud disse, né, como nós temos muitas pessoas que vivem com esse trauma do que as pessoas falam, do que as pessoas comentam, do que as pessoas dizem dela. Querido, a primeira coisa que a gente tem que entender, se as pessoas estão falando de nós coisas ruins e é verdade, nós temos que criar vergonha na cara e parar de fazer. Agora, se o que as pessoas estão falando de nós são inverdade, são mentiras, a gente tem que deixar para lá. Para com essa mania, esse desejo de provar coisas para os outros. Quando falarem mal de você, não se preocupe, porque na verdade você é muito pior do que estão falando. Se vir mesmo puxar a capivara, se pôr a sua vidinha no data show aqui e mostrar desde criança o que se aprontou, aquilo que o pai não sabe, que a mãe não sabe, que a esposa não sabe, que o filho não sabe. Meu Deus do céu, quem de nós assistiríamos o próprio filme? Mas querido, fizemos, mas fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Não há mais medo, não há mais culpa. Não tem que ter mais remorso. Fiz coisa errada, e daí? Você foi lavado, perdoado pelo sangue de Cristo. Tem consequências? Vai ter. Mas e daí, querido? Agora o problema é quando eu não tenho essa consciência. Então, pelo amor de Deus, não deixe nada te paralisar.
Não deixe nada fazer com que você não concretize os seus objetivos e os seus sonhos, porque dificuldades vão vir, tribulações vão aparecer, pedras vão aparecer no seu caminho. Insegurança, medo, né? Como o Golias, que aparecia 40 dias lá e todo mundo com medo, precisou um rapazinho lá de 1,5 metro chegar lá e falar, opa, parou aqui. Parou a palhaçada, hein? Parou a palhaçada. Ele pode ser grande, ele pode ser forte, mas aquele lá em cima é muito maior. O seu problema, a sua dificuldade, a sua crise, ela pode ser grande, ela pode ser real, ela pode ser verdadeira, ela pode realmente, aparentemente ser desesperador, mas quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para Ele, a gente sabe que tudo ficou pequeno, porque Ele é grande. Amém? Vamos colocar em pé. Querido, chegar diante de Cristo, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, a gente chega como? Quebrado, paralisado, culpado, angustiado, oprimido. Mas aí a gente sai como esse paralítico saiu. Restaurado, curado e liberto. E Jesus, Ele te liberta de todo medo, de toda culpa, de toda insegurança. Amém? Então aprenda que Deus perdoa os seus pecados e aprenda que Ele conhece o seu coração. Então não viva na hipocrisia, não viva aparentando uma coisa que você não é. As pessoas, elas têm que te amar pelo que você é, não pelo que se aparenta ser. Porque Jesus nos ama pelo que nós somos, não pelo que a gente aparenta ser. O amor verdadeiro é esse. Temos aqui alguns pedidos de oração, vamos orar. Como nós estamos passando pelo Face, muitas pessoas pedem oração pelo Face, oração pela Sônia e família, Edileide e família, Fátima e família, Jorge e família, Miguel e família, Ketne e família, família Castro, Michele e família. A idade está chegando aqui. Irmão Araci e família, família do José Tiago, que hoje perderam o irmão, o José Aníbal, menino de 19 anos. Que Deus console toda essa família, Não é fácil não. Ele foi um jovem que eu conheci, quando nós começamos o Aisibrac, ele estava lá também. Que Deus conforte todos eles. Amém? E amém, querido. Vamos estar orando pela nossa querida amada irmã Regina também, pelo Diogo, pela Gabi, os nossos irmãos amados que perderam entes queridos. Que Deus conforte. Oremos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos colocar diante de Ti todos esses pedidos de oração. Senhor, eu oro não só por esses pedidos de oração que está aqui na minha mão, mas eu oro também por todos que estão aqui nessa igreja, por aqueles que não puderam vir. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão nos assistindo agora pelo Facebook. Se tiver alguém, meu Deus, que está carregando medo, que está carregando culpa, que está se sentindo paralisado, não tem vontade mais nem de sair, tem medo de tudo, sente culpado por tudo. A vida, as coisas não estão dando certo, e essa pessoa ela fica carregando esse sentimento, meu Deus, de culpa, que vai crescendo cada vez mais. Senhor, que ela venha aprender nessa noite que o Senhor é um Deus que perdoa pecados. Não tem pecado que o Senhor não perdoa. Não tem dificuldade que o Senhor não resolva. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos cura, nós profetizamos libertação, nós profetizamos restauração sobre a vida, meu Deus, de todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que estão aqui presentes também. Que o Teu Espírito Santo venha confortar os nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha nos libertar de toda ansiedade, de todo medo e de toda a culpa. Que nós venhamos descansar em Ti, meu Deus. O que o Senhor quer que nós tenhamos é uma vida e uma vida em abundância. E só vamos ter vida e abundância se confiarmos e descansarmos no Senhor. Que nessa noite nós venhamos entender que não somos perfeitos, mas o Senhor é. E nós, meu Deus, temos a consciência que apesar de sermos falhos, apesar de termos defeito,
o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Que não haja nenhuma condenação mais, meu Deus, para aqueles que estão em ti. É o que nós pedimos e já te agradecemos. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Nós tínhamos culto aqui normalmente terça, quinta e domingo, né? Nós não vamos ter culto na terça. Na quinta-feira, que nós estaremos abrindo a igreja para pessoas virem orar, né? Nós não vamos estar fazendo isso de culto, no Ministério de Louvor, não. Nós estaremos simplesmente vindo, sempre vai ter um irmão, um pastor, dando uma palavrinha aí de uns 10 minutos, e depois dobrar o joelhinho, orar, pedir para Deus ter misericórdia da nossa nação, do nosso país, das nossas vidas. Se você se sentir confortável para estar vindo às quintas-feiras orar, às 8 horas da noite, a igreja vai estar aberta. Agora o culto mesmo, por enquanto, nós estaremos fazendo aos domingos, às 19 horas, lembrando que domingo que vem é a Santa Ceia. Deus te abençoe. Eu ia falar assim, dá um abraço, seu irmão. Não dá um abraço, seu irmão, tá? Não dê um abraço no seu irmão hoje. Dá um joinha para ele, dá aquela cumprimentada de cotovelinho ali. Não vai aproveitar e dar uma cotovelada naquele irmão que você não gosta, tá? Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre todos nós, nos conduz de volta aos nossos lares e permaneça em nosso meio hoje e para sempre. Deus te abençoe, querido. Uma boa semana a todos.